programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja no programa de hoje. O Educação em Debate, uma discussão sobre a retirada dos professores de educação física nos anos iniciais pelo governo do estado. Para os educadores, essa medida é uma negação de direitos da criança. No momento CUT Minas, a luta de um sindicalista que já foi até ameaçado de morte por ser contra a terceirização. Com indignação. É com este sentimento que muitos educadores veem a decisão do governo de Minas após retirar 14 mil professores de educação física e de ensino religioso dos anos iniciais da escola. Este é o assunto da conversa de hoje entre a professora e coordenadora geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, e a professora Santuza Campos Pinto. Educação em Debate. Conversamos com a Santuza. Santuza é professora da rede estadual e da rede municipal de Contagem, professora de educação física, e foi uma importante dirigente do nosso sindicato, de 1994 a 2005. E a proposta dessa conversa com a Santuza é sobre educação física. Em 2013, o governo do estado retirou mais de 14 mil professores de educação física dos anos iniciais do ensino fundamental. Deixou de fazer quase 3 mil contratos com isso também. Por mais que o sindicato tenha denunciado, tenha tentado discutir na sociedade, o governo ainda mantém essa política. Santuza, é um prazer recebê-la e a gente queria primeiro que você nos contasse a história da educação física na rede estadual. Bia, é um prazer estar falando de um assunto que para mim é muito importante, que foi o meu fazer o tempo todo, como dirigente, mas também como professora. O governo tentou já. Não tem surpresa nessa atitude do governo. Quando a professora Vanessa era secretária no governo do Aécio, houve essa tentativa. E depois de muita luta, depois de muito debate com o secretário adjunto, o professor João Filopre, o Sindiúti conseguiu manter os professores que eram efetivos e atuavam com as séries iniciais. Porque o governo queria que esses professores efetivos eles deixassem de atuar com a educação infantil e com as séries iniciais e fossem trabalhar com as séries finais do ensino fundamental, pura e simplesmente por uma medida de economia. E depois de muita briga, depois de muita luta, esses professores que eram efetivos ficaram nas escolas, permaneceram. Mas onde tinha o professor designado, o governo os retirou e proibiu simplesmente dessa contratação. Então não vejo surpresa, o governo já tinha essa intenção e agora conseguiu efetivar. Quais são, na sua opinião, Santuza, as consequências dessa política do governo, que atinge diretamente a comunidade escolar, atinge a nossa categoria? Bia, sem fazer a discussão de uma reserva de mercado para a minha categoria, que é de professor de educação física, para mim as consequências são enormes. Primeiro é uma negação de direito. As nossas crianças e os nossos adolescentes, eles não podem mais brincar na rua. Primeiro, pela especulação imobiliária, não tem campinho de várzea. Brincar na praça, a violência não permite. Então, não podem frequentar clubes, isso não tem acesso. Escolinha de qualquer esporte também não. Resta a educação física da escola. E o governo tira. Olha, se você for debater com um professor que trabalha com alfabetização, ele vai te dizer da importância da educação física. É uma percepção de espaço que a criança perde, ela fica com insegurança, porque o esporte te dá segurança. Ele te dá uma capacidade também de trabalhar com o diferente. Se o esporte é coletivo, imagina a oportunidade que o aluno tem de estar dividindo, tentando conquistar e sabendo, eu sozinho não sou ninguém, eu preciso do outro. Agora, voltando à questão mais importante que eu hoje vejo como consequência direta. O governo está trabalhando numa contramão do Ministério da Saúde.
Aí nós vamos entrar na questão da obesidade. Se a criança não faz atividade física, ela vai ficar na frente da televisão, do videogame, do computador e com o celular. E aí, não pode sair, fica ali paradinho, ele vai começar a adquirir um hábito que ele vai levar para a vida adulta. Para mim, é igual a leitura. Se dentro de casa ele vê o pai lendo, ele tem a cultura da leitura, nós poderemos ter um leitor em potencial. A atividade física vai ser a mesma coisa, além dele adquirir a obesidade. Então, o que aconteceu? A legislação hoje proíbe vender guloseimas na escola. Foi uma luta nossa também. Mas aí tira a atividade física. Então, é uma negação de direito e atinge direto a criança que tem um poder aquisitivo menor. Porque aquele que estuda na escola privada está mantido. E ele ainda tem acesso à academia, ele tem acesso à escolinha de esporte, ele tem acesso ao clube, e a nossa criança que só tem a escola. Como que fica? Santuza, a Secretaria de Educação alega que nos anos iniciais a responsabilidade da educação física é do professor regente. E por isso, então, não seria necessário o professor habilitado. Nós sabemos que desde 2008 existe uma lei estadual que define, que responde pela disciplina de educação física o profissional habilitado em educação física, como tem parecer do Conselho Nacional de Educação na mesma direção. Então, eu queria que você dissesse para quem está nos assistindo qual é a importância do profissional habilitado na área de educação física para atuar nessa disciplina nos anos iniciais, porque dá a ideia de que nos anos iniciais qualquer coisa serve. Então põe uma bola, põe na quadra e isso é educação física. Eu sou professora dos anos iniciais, nós não temos formação específica para atuar com a educação física. Então que importância tem isso? Porque aí a comunidade também entende dessa negação de direitos, né, de você estar privando uma criança de ter um profissional habilitado na área, naquela disciplina. Ô Bia, isso é muito sério. Nós passamos 4 anos na faculdade e normalmente o professor de educação física, ele foi no mínimo um praticante de atividade física. Pode não ter sido um atleta de ponta, mas ele sempre teve o esporte na vida dele. Então você traz com você um conhecimento mínimo, isso depois além da faculdade, né? Mas você já tem um conhecimento mínimo de fisiologia, de anatomia. Então, é essencial esse conhecimento. Uma atividade física, um movimento mal feito, você pode causar uma lesão numa criança, e lesão séria. Eu vejo os professores das séries iniciais dizendo, eu prefiro não trabalhar porque eu não sei. Então a criança vai ficar sem. E eu acho que é até interessante essa postura, porque reconhece que o outro está mais bem preparado para aquela função. Então, o que eu vejo nessa postura do governo? Uma posição muito típica de um governo que pensa que investir na educação não é investimento, é gasto. E isso é muito triste. E o pior é que a comunidade não está sabendo disso, porque o governo tem um marketing fantástico. Eu fico querendo conhecer essas escolas que aparecem nas publicidades do governo. Porque, inclusive, eu já ouvi do governo que toda escola do estado tem uma quadra coberta. Eu, há 30 anos, trabalho com educação física na rede estadual. Atualmente trabalho em 2 escolas dentro de Belo Horizonte, que é a capital, e todas 2 não têm quadra coberta. Não tem uma área específica para um bom trabalho. Um bom trabalho que os nossos alunos merecem. E não só merecem, têm o direito. Santuza, a gente fez um estudo através do censo escolar e demonstrou exatamente isso que você está dizendo. 60% das escolas em Minas Gerais, as escolas estaduais, não tem quadra de esporte coberta. A realidade é bem diferente das peças publicitárias do governo. Mas, para a gente finalizar, é
Essa estrutura que a gente está enfrentando, você está dentro da sala de aula, não tem condições de trabalho, a precarização do trabalho na forma como a gente está discutindo. Isso tem alguma coisa a ver com a violência no ambiente escolar que a gente está enfrentando, Santuzzi? Bia, eu acredito que tem. Porque a educação, o esporte, ele é um momento que o aluno extravasa, que ele bota sua energia. É uma oportunidade que ele tem de socialização. E o esporte dá isso, além dos outros benefícios que a gente poderia dizer. É um momento que o aluno tem de compartilhar. Eu acho que é como que eu não quero dizer da importância única da educação física. Eu digo sempre, a educação física não é mais importante do que o português, ela é tão importante quanto. Então eu vejo que ajudaria muito se nós tivéssemos condições de trabalhar do jeito que nós sabemos, do jeito que nós gostamos. Mas as condições que nós temos hoje dentro das escolas das redes estaduais não nos permitem. Então eu acho que o esporte seria uma ferramenta essencial para minimizar esse problema da violência dentro das nossas escolas, que tem sido hoje muito difícil para todos nós. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a realidade da rede estadual. O governo retirou mais de 14 mil profissionais, professores de educação física dos anos iniciais, 60% das escolas estaduais não tem quadra de esporte coberta, uma realidade de muita dificuldade. Santuzzi, muito obrigada pela sua participação. Bia, eu que agradeço e estou disponível para ajudar nesse debate que é tão importante e que às vezes a gente está acostumado com tanta dificuldade nas escolas que o tempo vai passando e a gente vai até acostumando com essas dificuldades. Porque não é só quadra. Nós não temos bebedouros específicos dentro desses espaços, não existe vestiário e não existe material adequado para que a gente faça um trabalho que os nossos alunos merecem. Vamos ouvir agora o que pensam os educadores mineiros. Profissão educador. A gente fica muito triste e dá-se uma certa revolta com o que o governo está fazendo com a gente, porque nós não pedimos essa lei 100 e agora eu principalmente estou numa situação crítica, porque a minha aposentadoria foi indeferida. Meu nome é Edvânia de Assis Alves, eu estou na rede municipal de Betim, faz 18 anos que eu entrei na rede, meu cargo é agente de serviços escolares. E atualmente eu estou na direção da Escola Municipal Valério Ferreira Palhares. E eu gostaria de dizer que nós, agentes de serviço, nós somos capazes de chegar, né? Eu fui capaz de chegar até a direção da escola, estudei, formei. Então nós temos que acreditar, porque capacidade, competência a gente tem. A educação é um desafio muito grande, a gente tem que ter um compromisso e responsabilidade com a educação dos nossos alunos. E a gente precisa mudar o nosso quadro. Né, a situação dos alunos, e que eu estou aqui para contribuir com isso. Gosto muito da minha profissão, sempre acreditei que eu posso sempre contribuir, né, com a educação, por isso eu estou aqui. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. Quando todos apoiam a mesma ideia, ela vira um ideal. A campanha Educação Pública Eu Apoio, proposta da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação para valorizar a escola brasileira, reconhece boas práticas e compartilha histórias de sucesso, com o objetivo de mobilizar a sociedade a participar da construção de uma educação pública de qualidade para todos. A CNTE sabe que juntos podemos reivindicar que o Plano Nacional de Educação seja efetivo, que tenhamos melhor infraestrutura para as escolas, universalização das matrículas, formação e valorização dos profissionais, mais participação de toda a comunidade escolar, respeito à diversidade e inclusão. Por isso, lançou em 2013 a campanha com um abraço simbólico à escola pública. A educação pública atende 46 milhões de alunos e reúne aproximadamente 2,5 milhões de educadores no ensino básico. Para garantir o sucesso da campanha Educação Pública Eu Apoio, é necessária a mobilização de toda a sociedade.
Você pode participar assinando uma petição online disponível no site da campanha educaçãoeuapoio.com.br, sem cedilha e sem tio. Divulgue nas redes sociais, espalhe para seus amigos, cobre os parlamentares. Abrace a campanha, abrace a escola pública. A educação não pode esperar. Você também pode contar ao mundo por que você apoia uma educação pública de qualidade. Grave um vídeo de até 1 minuto e veja no site como participar. Passe adiante, educaçãoeuapoio.com.br. Um novo tempo está para começar. Um tempo em que cada um irá mostrar que quer um país melhor. Com oportunidade para todos, sem distinção. Não dá mais para ignorar, fazer de conta que não é necessário. É a hora de mudar o rumo da vida de milhares de pessoas. Em cada um, uma oportunidade para o Brasil dar certo. É o momento de dizer, sim, estamos juntos. Há muito o que fazer, mas depende de nós mostrar ao Brasil o que queremos. Uma educação pública de qualidade. Quando todos apoiam a mesma ideia, ela vira um ideal. Está na hora de dizer, educação pública, eu apoio. Passe adiante. Uma campanha de todo brasileiro que sonha com um país melhor. Atualidade. Estamos recebendo hoje o Samuel Costa Santos, ele que é diretor do MST, da direção do MST, Movimento Sem Terra, em Minas Gerais. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. A reforma agrária é um tabu no Brasil, Samuel? Tem pelo menos 50 anos que esse assunto está na pauta, né? A reforma agrária é sim um tabu no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não realizou a reforma agrária. E ela continua sendo um desafio latente para nós. Em 88, na Constituinte de 88, a nossa Constituição, né, delegou uma função social à terra como um recurso natural e tem que produzir alimentos à sociedade brasileira. E nós temos ainda muita terra improdutiva no Brasil. Justamente, muita terra improdutiva, terra pública, inclusive no estado de Minas Gerais. Foi feita uma pesquisa pelo Ariovaldo, professor da USP, aproximadamente 3 milhões de hectares de terra devoluta no estado de Minas Gerais. Terras devolutas são aquelas terras que estão sob propriedade do Estado. E que hoje são usadas em quê? Estão sem utilização ou tem eucalipto plantado por lá? Grande parte dessas terras foram, desde a década de 70, foram cedidas a empresas, muitas empresas internacionais, né? Com produção de eucalipto, principalmente na região do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, região do Rio Doce. É onde está mais concentrada essas terras devolutas. Agora, eu sei que vocês têm aqui, o MST, aqui em Minas Gerais, tem 42 assentamentos, né, ou seja, pessoas já estão assentadas na terra, produzindo, 35 acampamentos, suponho que a maioria ainda sem a terra, né, em condições precárias, e quase mais de 4 mil famílias envolvidas. Qual que é o grande desafio hoje, tanto do assentamento quanto do acampamento, os problemas que vocês enfrentam? Então, nós temos em Minas Gerais aproximadamente 4 mil famílias que já passaram pelo MST, que hoje nós temos acampado aproximadamente 3 mil famílias, mas que exigiria, né, de ser assentada no Estado. Nos assentamentos, o principal desafio é a infraestrutura. Então, nós temos aproximadamente 80% das famílias assentadas não têm energia elétrica. Então, estão vivendo no escuro ainda? E o programa do governo federal aí? Então, é um dos desafios federativos no Brasil que muitas políticas nacionais não são implementadas pelo governo do Estado. Inclusive a política de aquisição de alimentos, né, de merenda escolar, né, que 30% da merenda escolar tem que ser oriunda da agricultura camponesa familiar. Né? Só para que o público entenda, então existe um programa federal de aquisição de alimentos dos pequenos agricultores, mas para que ele funcione de fato no estado, no município, os governos locais é que tem que tomar iniciativa. Governos estaduais e municipais têm que passar por eles. Em Minas Gerais nós temos esse desafio. Então, mesmo com as famílias assentadas sem essa infraestrutura de energia elétrica, acesso à água potável,
nós conseguimos ter uma produção muito satisfatória, né? Cerca de 52% do leite em Minas Gerais é oriundo da agricultura familiar camponesa, 32% do café, né? 83% da mandioca vem da agricultura familiar camponesa. Então, isso desmistifica e desmente o projeto hegemônico do agronegócio no país e principalmente aos críticos que dizem que a reforma agrária, que os pequenos agricultores não produzem. Até porque o agronegócio, como você disse, né, as grandes empresas rurais estão mais preocupadas em produzir para exportação, né, e não para alimentar a população, não é isso? Justamente, são exportações de commodities. É importante frisar também do financiamento, né? O agronegócio tem um financiamento agora foi aprovado recentemente, 156 bi, enquanto a agricultura familiar tem 26 bi. Então não há uma injustiça ainda na distribuição de financiamentos para a agricultura no Brasil. Uma diferença gigante. Agora, eu escutei recentemente, Samuel, um radialista em Belo Horizonte fazendo um comentário, né, a favor do uso de agrotóxicos nas grandes culturas, né, do agronegócio. E segundo ele, esse radialista de uma emissora de Belo Horizonte, o acampamento de trabalhadores rurais não conseguem produzir em quantidade nem em qualidade porque não usam agrotóxicos. O que você acha disso? É uma contradição, porque os dados que nós temos da agricultura familiar no país é que seria em torno de 70% da produção que chega na mesa do brasileiro vem na agricultura familiar. Então nós temos os nossos acampamentos, assentamentos que estão nas comunidades rurais, né? Todos eles participam das feiras, né? Tem produção nas feiras. As famílias que foram assentadas ainda sem condição de produzir efetivamente, mas produzem e têm uma relevância. Posso citar um acampamento de Pirapora, por exemplo. Nós conseguimos baixar o preço do feijão lá. Em uma safra foi mais de 600 sacos de feijão. O feijão estava num preço de R$400 o saco, nós estamos vendendo a 280. Então vocês contribuíram, além de produzir e sustentar as famílias, para a economia local também. Isso, sem dúvida. E um fator importante de frisar, destacar, é que a nossa produção vem de uma matriz agroecológica. Então nós somos contra o uso de agrotóxicos, né? No Brasil se tem mais de 20 tipos de agrotóxicos. Sementes transgênicas, não? Não, somos contra os transgênicos, né? Temos nossos bancos de semente, buscando constituir eles e reafirmar a identidade e a soberania do país passa por sua semente, por sua cultura, pelo seu povo. Obrigado, Samuel. Boa sorte e até o próximo programa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Tire suas dúvidas com o Departamento Jurídico. Tira dúvidas. Meu nome é Mônica, professora da Rede Estadual de Igarapé. Minha dúvida é essa: um profissional que já está aposentado, ele foi impedido de gozar suas férias-prêmio, mesmo após sua aposentadoria, ele pode gozar em espécie? Aquele servidor já aposentado e que adquiriu férias-prêmio após fevereiro de 2004 e que, porventura, tenha sido impedido à época de gozar essas férias-prêmio, pode ajuizar a ação com o Departamento Jurídico visando o pagamento em espécie como forma de indenização pelo fato de o Estado ter impedido à época o gozo dessas férias-prêmio. A relação dos documentos se encontra no kit Justiça e é importante que o servidor reúna todos os documentos elencados no nosso kit. José Maria Soares tem travado uma luta contra a terceirização há mais de 20 anos e já foi até ameaçado de morte por essa causa. Acompanhe. Momento Ultiminas. Hoje conversamos com José Maria, ele é presidente da FITIENG, a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas de Minas Gerais. José Maria tem 20 anos de luta contra a terceirização, o assunto do nosso debate de hoje. José Maria, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Conta pra gente como começou essa luta contra a terceirização. Bom, a terceirização, a luta iniciou foi lá nos anos 2001, né, uma ação em conjunta com o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho aqui em Minas Gerais, sobre a terceirização nas empresas, nas grandes empresas, entre elas as empresas do reflorestamento,
né, a Celulose Nipo-Brasileira S.A., a Votorantim, a Celó e outras empresas, onde o trabalho era e é ainda inaceitável com relação à terceirização, onde as empresas terceirizam para reduzir os custos delas e trazendo a precarização dos trabalhadores no estado de Minas Gerais. Com isso, vem trazendo os adoecimentos, as mutilações, as sequelas dos trabalhadores que desempenham essas atividades nessas áreas, seja do reflorestamento, tanto também da área da indústria mineral e vegetal. Zé, conta pra gente a realidade do trabalhador. O que o trabalhador terceirizado sofre ali no seu local de trabalho? O que você viu acontecer? O que você denunciou? Denúncias, inclusive, que te custaram várias ameaças de morte pelo trabalho que você desempenha. O que você viu acontecer com o trabalhador? Nós vimos de tudo nessas áreas, né? Desde a discriminação desses trabalhadores junto aos trabalhadores das empresas próprias, né, primarizados, e esses trabalhadores terceirizados, eles não têm nenhuma garantia junto aos trabalhadores da empresa própria. Ou seja, eles têm salário rebaixado, jornada de trabalho excessiva, ausência de pagamentos, de direitos, o pouco que já tem, e uma das principais problema desses trabalhadores são os adoecimentos e os acidentes, e na maioria das vezes com vítimas fatais. A jornada, né, os turnos ininterruptos de revezamento, que também traz grande problema psíquico na vida desses trabalhadores, trazem problema na vida familiar. Então, o Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a Superintendência Regional do Trabalho e a FITIENG, e o SINDEX, que é o sindicato representativo desses trabalhadores, entraram com essa ação civil pública, entre elas a Celulose Nipo-Brasileira S.A., a CENIB, que atua em 54 municípios no estado de Minas Gerais. Lá em 2001, eles tinham cerca de 10 mil trabalhadores terceirizados, ou seja, na linha da pobreza total, e hoje nós temos aí em torno de 5 mil trabalhadores primarizado direto. Nós tivemos a vitória com essa ação civil pública em todas as instâncias, e com isso a empresa, o ano passado, ela anunciou aí a primarização da atividade fins dos trabalhadores que eram terceirizados. Hoje se encontra na empresa principal. Mas estamos aí na iminência aí dessa ação civil pública que se encontra no STF, no Supremo Tribunal Federal, que o seu relator Luiz Fux, que está aí, que deu repercussão geral e que pode trazer, voltar o que é a estaca zero que os trabalhadores antes viviam. Você conheceu um pouco a realidade dos trabalhadores nas indústrias extrativas, a luta contra a terceirização e luta que tem se mostrado vitoriosa no caso da FITIENG. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Fique agora com o nosso quadro de humor na educação. Minha mãe está se vestindo para dar aula. Oi, eu sou comediante e muita gente me acha engraçado, mas o assunto agora não pode virar piada. Imagine, professores adoecidos sem piso salarial que não podem sequer comer na escola, salas de aula superlotadas, escolas funcionando no lugar onde já foi um motel e outra em um posto de gasolina. A maioria das escolas sem quadra de esporte ou refeitório. É difícil acreditar que tudo isso não seja uma piada. Mas essa, infelizmente, é a realidade das escolas estaduais. Nos últimos anos, o governo de Minas deixou de investir mais de 8 bilhões de reais em educação. Não deixe que a educação em Minas se torne uma piada de mau gosto.